Olá pessoal, vamos aqui para mais uma correção, da atividade, relacionando aí desta vez equações biquadradas, né? Na aula passada, eu coloquei para vocês um vídeo explicativo, relacionando esse conteúdo, onde vocês viam o método de resolução para resolver esses tipos de equações. Primeiramente, eu gostaria de relembrar a vocês o que é uma equação biquadrada. Equação biquadrada é qualquer equação do tipo ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero, né? É como se fosse uma equação do quarto grau incompleta, né? Na verdade é isso mesmo, é a equação do quarto grau incompleta, porque não tem o termo com x elevado a 3 e também não tem um termo com x, né? Então a gente vai estar aprendendo nessa correção, né? Quem ainda tiver com dúvida, a resolver esses tipos de equações do quarto grau. Como é uma equação do quarto grau, como aqui no exemplo A, então se eu tenho aqui um expoente 4, significa dizer que eu vou achar no máximo 4 raízes para esta equação, né? Se fosse uma equação do segundo grau, eu ia achar duas raízes. Mas como é do quarto grau, eu posso achar até no máximo 4 raízes, né? Então a gente vai estar descobrindo quais valores de x que atendem a essa equação aqui do quarto grau, né? Chamada também de equação biquadrada. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente não existe fórmula para resolver uma equação do quarto grau, né, seja ela completa ou incompleta, nós fazemos o quê? Nós transformamos a equação do quarto grau em uma equação do segundo grau. Por que nós fazemos isso? Porque na equação do segundo grau nós conseguimos resolver. E para a gente transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau, a gente faz o quê? A gente chama x ao quadrado de uma letra qualquer, né? Eu vou chamar aqui de y, mas isso é a critério de cada um. Quem quiser chamar de A, B, C, D, M, N, tanto faz, tá bom? O que importa é você chamar de uma letra qualquer. No caso aqui eu vou chamar de y. Então, para que a gente faz isso? Para que a gente chama x ao quadrado de y? Para justamente a gente verificar o seguinte, ó. Eu tenho um x elevado a 4 aqui. Eu posso escrever ele como? Eu posso escrever ele como sendo x ao quadrado, né? Relembrando lá os conceitos de potência, né? Quando eu tenho uma potência de uma potência, é só multiplicar os expoentes, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu transformei esse x à quarta aqui em x ao quadrado ao quadrado. Para que eu fiz isso? Daqui a pouco vocês vão saber por que a gente faz isso. Então, repetimos todo o resto. Menos 8x ao quadrado, menos 9, igual a zero. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar justamente essa transformação que a gente está querendo fazer, que é de transformar x ao quadrado em y. Para quê? Para a gente transformar a equação do quarto grau em uma equação do segundo grau. Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar y. Então, no lugar desse x ao quadrado aqui, eu vou estar colocando y. E no lugar desse x ao quadrado aqui, também vou colocar y. Então, vai ficar o quê? Y ao quadrado, porque o x ao quadrado está ao quadrado, né? Então, vai ficar y ao quadrado, menos 8. No lugar do x ao quadrado, eu coloco y, menos 9. E pronto, com isso nós transformamos essa equação aqui do quarto grau, né, com a incógnita x, em uma equação do segundo grau com a incógnita y. E agora sim a gente consegue resolver a equação. Por quê? Porque para isso eu tenho a fórmula de Bhaskara, né? Para a equação do segundo grau eu tenho duas maneiras. Tem a fórmula de Bhaskara e tenho também pela soma e pelo produto, certo? Eu vou estar fazendo aqui a resolução aqui pela fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, né, o A aí vai ser 1, o B é menos 8 e o C é menos 9, ok? Lembrando que eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu não vou colocar x, né? Vou colocar y. Por quê? Porque aqui a incógnita é y. Então, eu vou colocar assim, y igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Por que eu coloco y?
Mais uma vez, é porque eu tenho aqui a equação do segundo grau na incógnita y. Então, eu vou achar o y1 e o y2, ok? Então, vamos lá encontrar esses valores. Então, o que eu faço? Vou agora substituir, né? No lugar do b, eu coloco menos 8, vai ficar menos b, fica menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 9, que é o c. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor do a, que no caso é 1. Então, nós temos aí, agora que resolver esse jogo de sinal, né? Essa parte aqui dentro da raiz. Então, vai ficar assim, y igual menos com menos mais, então vai ficar 8, mais ou menos a raiz quadrada de 8, menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos com menos aqui dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 9, 36. Isso tudo dividido por 2 vezes 1, 2. Então, y vai ser igual a quê? Vai ser igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 mais 36. É 100. Isso tudo sobre 2. Então, levando a nossa resolução aqui mais acima, a gente vai ter o seguinte, que y vai ser igual a 8, mais ou menos, a raiz quadrada de 100 é 10, sobre 2. E agora é só fazer o quê? Descobrir o y1 e o y2. No y1 vou utilizar o mais. Então vai ficar 8 mais 10 sobre 2. 8 mais 10, 18. 18 dividido para 2 vai dar 9. Então já encontrei meu y1. O y2 vai ser 8 menos 10 sobre 2. 8 menos 10 é menos 2. Menos 2 dividido para 2 é menos 1. Então já encontrei o y9 e o y2 menos 1. Acabou a resolução? Não acabou. Por quê? Porque nós fizemos uma alteração na nossa equação original. Né? Nós encontramos aí valores de y, mas eu não quero valores de y. Eu quero valores de x para esta equação original aqui, ó, a equação do quarto grau. Eu tenho que tentar encontrar 4 valores. Né? Então, o que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai relembrar que fizemos essa transformação aqui, x ao quadrado igual a y. Então, a gente vai relembrar ela. Para quê? Para a gente justamente encontrar valores para x, né? E não para y. Então, o que eu faço agora? Eu vou igualar x ao quadrado tanto com 9 quanto com menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Vou igualar x ao quadrado com y1, que é o 9. E vou igualar o x ao quadrado com o menos 1, né? Que é o y2. Então, eu igualei com as duas raízes encontradas aqui, ó. Né? Igualei o x ao quadrado. Então, agora eu vou resolver. Então, eu vou fazer x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Né? Passa lá esse expoente 2 como raiz, a gente sabe muito bem. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. Né? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, já encontrei aqui duas raízes para x. E aqui nesse caso, eu vou ter o quê? X igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que a gente sabe que não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, nesse caso aqui, não convém. A gente coloca dessa forma. Não convém. Se fosse um número positivo, a gente ia encontrar mais duas raízes, né? Então, a gente ia encontrar 4. Mas, como aqui eu tenho uma raiz de um número negativo, essas aqui não valem. Então, a solução desta equação do quarto grau aqui é o quê? É menos 3 e 3, né? Colocando na ordem crescente. Então, não é, pessoal, não vão confundir. A solução não é menos 1 e 9. Por quê? Porque menos 1 e 9 são valores de y. Né? Isso aí não me interessa. Me interessa só para mim saber fazer aqui depois a igualdade, né? Ó. Então, a solução, na verdade, é menos 3 e 3. Ok? Que são valores realmente de x. Então, vamos lá, continuando aqui nossa correção. No item B, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, quem não tiver entendido o primeiro item, preste bastante atenção na correção do item B para estar compreendendo
de como é que faz para poder resolver a equação do quarto grau incompleta, né? Chamada também de equação biquadrada. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que ajeitar essa equação do quarto grau aqui, né? A gente vai ajeitar ela, ou seja, eu vou trazer esse 3x ao quadrado para o outro lado aqui negativo. Então, vai ficar x à quarta menos 3x ao quadrado, né? Colocando aí bem na forma organizada, menos 4 igual a zero. Então, só repetir aqui o menos 4, né? O mais 3x ao quadrado vem para cá, menos 3x ao quadrado. Então, agora pronto, eu tenho aqui o termo com x à quarta, tem um termo com x ao quadrado e tem um termo independente que não tem incógnita. Então, ela está do jeitinho que a gente quer. A gente vai fazer o que agora? A gente vai transformar x ao quadrado em y. Então, onde tiver o x ao quadrado, a gente vai colocar y. Lembrando que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3x ao quadrado, só repito, menos 4 igual a zero. Então, no lugar do x ao quadrado, eu coloco o y. Se o x ao quadrado aqui está também ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado menos 3 no lugar do x ao quadrado y menos 4 igual a zero. Então, transformamos numa equação do segundo grau. Vamos encontrar novamente o y1 e o y2, né? Seja pela soma e pelo produto, ou então pela fórmula de Bhaskara. E depois que a gente encontrar o y1 e o y2, a gente vai igualar x ao quadrado com eles, né? Para a gente encontrar os valores realmente de x, ok? Então, vai ficar assim, ó. Vou utilizar aí novamente a fórmula de Bhaskara. Então, A vai ser 1, o B vai ser menos 3 e o C vai ser menos 4. Quem tiver utilizado a soma e o produto, que tiver encontrado o mesmo resultado que eu vou encontrar daqui a pouco, pode estar deixando, tá bom? Mas se tiver errado, faça a correção aí pela fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, vamos lá. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Em vez de colocar x, eu vou colocar y. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Então, y vai ser igual a menos 3, mais ou menos esse quadrado b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Então, continuando, y vai ser igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 9, menos com menos aqui dá mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Então, o y vai ser isso aí, né? Y vai ser o quê? Vai ser 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 mais 16, ou seja, 25. Sobre 2. Continuando aqui nossa resolução. Tenho aí y igual a 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. O que nós fazemos agora? y1 e o y2. y1, vou fazer aí 3 mais 5 sobre 2, que vai dar 8, dividido por 2 dá 4. E o y2 é 3 menos 5 sobre 2, vai dar menos 2 sobre 2. Menos 2 dividido para 2 é 1, negativo, né? Então, a gente encontrou os dois valores aí para y. Então, o que a gente faz agora? Lembra da transformação. X ao quadrado é igual a y. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer x ao quadrado igual a 4. E vou fazer x ao quadrado igual a menos 1. Ok? Do mesmo modo que a gente fez na primeira questão lá. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, x vai ser mais ou menos 2. Já encontrei aqui dois valores para x, né? Esse aqui é o que realmente interessa. E aqui, será que dá para a gente encontrar mais 2? A gente percebe que não, porque x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1.
Chegamos no mesmo caso da primeira questão lá, né? Aqui também não convém. Se fosse um número positivo, por exemplo, se fosse 9, então a gente ia encontrar mais ou menos 3, né? Mas aqui não tem como a gente seguir adiante. Colocamos aqui que não convém. Logo, a solução da equação aí, né? Dessa equação aqui do quarto grau, né? Ela é o quê? Ela é menos 2 e 2, tá bom? Na ordem crescente aí. Então, continuando aqui a nossa resolução, vamos agora então para o item C, né? O item C, nós temos a equação do quarto grau aí, incompleta, x à quarta menos 16x ao quadrado igual a zero. Perceba que nesse caso aqui eu não tenho o coeficiente C, né? Ele é zero. Então, mas o procedimento vai ser o mesmo, tá bom? A gente vai transformar x ao quadrado, a gente vai chamar de y, ou qualquer letra que você quiser aí. Pode chamar de m, n, tá bom? Fica a seu critério. Então, fica x ao quadrado igual a y. Então, onde tiver x à quarta, vai ficar y ao quadrado, né? Já pegaram aí o raciocínio, né? Menos 16, no lugar do x ao quadrado, é y. Igual a zero. Pronto, perceba que aí eu transformei numa equação do segundo grau e ela é incompleta, né? É uma equação do segundo grau incompleta. Não tem o coeficiente C. Quando nós não temos o coeficiente C, né, na equação do segundo grau, nós podemos resolver sem utilizar a fórmula de Bhaskara e sem utilizar também a soma e produto, se quisermos. É o que eu vou estar fazendo aqui. A gente pode fazer por que processo? Pelo processo de colocar o y em evidência. Porque ele está presente aqui e aqui, ó. Então, a gente faz o quê? Coloca ele fora, em evidência, multiplicado por algo aqui dentro, igual a zero. Esse sinal aqui do meio a gente coloca aqui. E aí, preenche esses espaços aqui, ó. Então, y vezes o que dá y ao quadrado? É o próprio y. Y vezes o que dá 16y? É o próprio 16. Né? Então, transformamos essa equação aqui do segundo grau em um produto aqui. A partir daqui, a gente conclui que y vai ser o quê? Vai ser zero. E y menos 16 vai ser igual a zero. Nesse caso aqui a gente resolve, né? Então vai ficar y igual. Menos 16 está positivo, passa para o outro lado. Está negativo, passa para o outro lado positivo. Então eu encontrei aí como se fosse o y1 e o y2. Ok? 0 e 16. Se eu já encontrei as minhas raízes sem utilizar a fórmula de Bhaskara, então agora é só eu fazer o quê? Igualar x ao quadrado a 0 e a 16. Então é isso que a gente vai fazer. Vou fazer x ao quadrado igual a 0 e x ao quadrado igual a 16. Né? Porque nós não queremos valores em y, eu quero um valor em x. Né? Eu tenho aqui a equação original sendo do quarto grau e não do segundo grau. Então vamos lá. X vai ser x ao quadrado é igual a 0. Então x vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Ou seja, x vai ser... Não colocamos mais ou menos no zero, pessoal. Tem uma exceção aí. Por quê? Porque o zero não tem sinal. Tá bom? Então aqui x simplesmente é zero. Ok? Já achei aqui meu primeiro valor para x. Então o segundo valor eu vou encontrar aqui, né? Então x, na verdade eu vou encontrar 2. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. X vai ser mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós encontramos aí x igual a 0, x igual a mais ou menos 4. Podemos, então, concluir que a solução desta equação aí do quarto grau, né, biquadrada, é 0. Vamos colocar na ordem crescente. Menos 4, 0 e 4. Ok? Tanto faz a ordem. Eu costumo colocar na ordem crescente para ficar mais organizado. Então, concluímos aí nosso conjunto de solução. Achamos 3 valores, né? Vamos lá para o item D agora. Então aí a equação biquadrada x à quarta menos 8x ao quadrado mais 16 igual a 0. Então a gente vai fazer do mesmo modo. Vou chamar o x ao quadrado de y.
Então, eu vou ficar aqui com y ao quadrado menos 8y mais 16 igual a zero. Então, eu vou estar resolvendo essa questão aqui utilizando a soma e o produto, tá bom? Se alguém tiver feito pela fórmula de Bhaskara também, pode deixar se tiver acertado. Então, pessoal, os valores que eu vou encontrar aqui, eu não preciso dizer o A, o B e o C, né? Porque eu vou usar a soma e o produto, ó. Então, a soma aqui vai ser igual a quê? Aqui, como o A está sendo 1, então eu posso simplesmente dizer que a soma é o oposto do valor B, né? Ou seja, se aqui é menos 8, então a soma é 8. E o produto é exatamente o valor C, ou seja, 16. Então, o que eu tenho que imaginar aqui? Eu tenho que imaginar dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 16. A gente começa testando pela multiplicação, porque o número de possibilidades é menor. Então, qual é a multiplicação em que o produto dá 16? Eu poderia imaginar 2 vezes 8, né? Só que 2 mais 8 não é 8, é 10, né? Ou posso também imaginar 4. 4 vezes 4 é 16. E 4 mais 4 é 8. Atendeu às duas igualdades? A soma e o produto? Então, eu posso concluir que a solução aí para essa equação aqui do segundo grau, né? Que está em relação a y, é o quê? É y igual a 4. São dois valores iguais, né? Então, simplesmente eu coloco y igual a 4. O y1 é como se tivesse dado 4, né? E o y2 também deu 4, se a gente fizesse pela fórmula de Bhaskara, ok? E aí, o que eu faço? Como aqui são valores iguais, então eu vou só considerar 1, né? Então eu vou estar colocando x ao quadrado igual a 4. Nós temos que voltar para a incógnita x, né? Então fica x ao quadrado igual a 4. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, né? X vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a solução para essa equação aqui do quarto grau, né, incompleta, ela é menos 2 e mais 2, né? Não é obrigado a colocar o sinal só se quiser. Então, pela soma e pelo produto, ficou até bem mais rápido, né? Vamos lá, então, para a correção da segunda questão. Bom, aqui na segunda questão, pessoal, pergunta o seguinte. Para que valores reais de x as expressões a seguir apresentam valores numéricos iguais? Então, a gente vai descobrir quais valores de x que deixam essas duas expressões aqui iguais, né, com valores iguais. Então, a gente vai igualar, porque a própria questão diz, então a gente vai fazer 11x à quarta menos 6x ao quadrado. A gente vai descobrir valores para x que tornam essas duas expressões aí iguais, né? Só que a gente vai ter que organizar essa equação aqui do quarto grau, essa equação biquadrada. Porque eu tenho que transformar ela do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Ok? Então, a gente vai fazer o quê? Vai trazer esse x ao quadrado e esse 4 para antes da igualdade, né? Deixar como se fosse aí na forma reduzida. Então, eu vou ficar com 11x à quarta menos 6x ao quadrado menos x ao quadrado menos 4. Todos para antes da igualdade com sinal oposto. Perceba que esses dois aqui são semelhantes, então eu posso muito bem resolver eles. Então, vai ficar 11x à quarta menos 6x ao quadrado menos 1x ao quadrado, a gente sabe que tem um aqui oculto, isso é menos 7x ao quadrado. Menos 4 igual a zero. Então, eu vou estar utilizando aqui a forma de Bhaskara mesmo, porque aqui o A não é 1, né? Quando o A é 1, é que é bom a gente estar resolvendo pela soma e pelo produto, porque fica bem mais fácil. Mas como aqui o A é 11, a gente vai estar fazendo pela fórmula de Bhaskara mesmo, ok? Primeira coisa, a gente vai transformar, né, o x ao quadrado em y. Então, eu vou ter aí o quê? Eu vou ter 11y ao quadrado
menos 7y menos 4 igual a zero. Transformamos na equação do segundo grau, com incógnita y. Agora vamos achar o y1 e o y2. Então, o A é 11, o B é menos 7 e o C é menos 4. Então, y vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Logo, y vai ser o quê? Menos 7, mais ou menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que no caso é 11, vezes o c, que no caso é menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que no caso está sendo 11. Então, eu vou encontrar aí o quê? Y igual a menos com menos aqui mais, não vai ficar 7, mais ou menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado vai dar 49. Menos com menos aqui é mais. 4 vezes 11 vai dar 44. 44 vezes 4 vai dar 176. Tudo isso dividido por 2 vezes 11 vai dar 22. Trazendo nossa resolução aqui, então vai ficar y igual a 7, mais ou menos. 49 mais 176 vai dar 225. Vai ficar raiz quadrada de 225 sobre 22. Ou seja, y vai ser igual a 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 225, a gente sabe que é 15. Porque 15 vezes 15 dá 225, né? Sobre 22. Pronto, agora então vamos achar o y1 e o y2. O y1 vai ser 7 mais 15 sobre 2. 7 mais 15 dá 22. Um momento aqui, deixa eu ver, 22 que dividido por 2 vai dar 11, né? Por 22, na verdade, aqui. 22 dividido por 22 vai dar 1. E 7 menos 15 sobre 22. 7 menos 15 vai dar menos 8, dividido por 22. Aqui não tem como dividir, podemos simplificar. Vai dar menos 4 sobre 11, né? Fração irredutível, paramos por aqui. E agora pronto, a gente vai fazer o quê? Vai igualar o x ao quadrado com 1 e com menos 4 sobre 11, né? Nesse caso aqui não vai ser possível. Então, a gente sabe que aqui já não convém. Vou fazer x ao quadrado igual a 1. Só por fazer de praxe mesmo, vou fazer com ele aqui. Mas a gente já sabe que não vai encontrar nenhum valor aqui, né? Porque a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui resolvendo, vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x vai ficar mais ou menos 1. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 11. Só que a gente sabe que não convém. Então, quais são os valores de x que tornam essas duas expressões aqui iguais? Tanto o 1 quanto o menos 1. Né? Se a gente substituir aqui no x à quarta por 1 e aqui também no x ao quadrado por 1, a gente vai encontrar o mesmo resultado, né? Tanto desse lado da igualdade quanto desse outro lado aqui. E o menos 1 também da mesma forma. Então, esses são os únicos dois valores que atendem aí esta igualdade aí dessas expressões. Vamos lá, então, para a última questão, que é a questão 4. Qual é a soma das raízes reais positivas desta equação? A gente vai encontrar, primeiramente, as raízes, né? As possíveis raízes, que podem ser, no máximo, até 4. Depois a gente vai verificar quais são positivas e somar elas, né?
É o que a questão aí pede. Então, como aqui eu tenho aqui o A sendo 1, a gente vai tentar resolver pela soma pelo produto. Até porque aqui a soma está dando positivo e o produto também, né? Primeiramente, vamos transformar. Vamos chamar x ao quadrado igual a y. Então, eu vou ter aí, y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a zero. Ok? Então, A vai ser... Eu não vou fazer pela forma de base, vou fazer pela soma pelo produto mesmo. Então, vai ficar dois números que somados dá o oposto, como aqui o A é 1, aqui é o oposto de B, né? Então, fica 26. E eu tenho que encontrar dois números que multiplicados dê exatamente 25, né? Que no caso é o produto. Então, imagine aí, dois números que multiplicados dão 25 e que somados dão 26. Que números são esses? É o 1 e o 25. Porque 1 vezes 25 dá 25. E 1 mais 25 dá 26. Né? Atendeu aí as duas igualdades. Então, a gente conclui que o y1 vai ser 1 e o y2 é 25. Se a gente concluir que y1 é 1 e y2 é 25, então agora a gente pode transformar novamente na incógnita x, né? Então a gente vai relembrar que x ao quadrado é igual a y, ou seja, eu vou fazer igual a 1 e vou fazer x ao quadrado igual a 25. Desta vez a gente vai encontrar 4 raízes mesmo, né, da equação, porque aqui no caso está sendo positivo. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, x vai ser mais ou menos 1. Já encontrei aqui. E x ao quadrado mais igual a 25, vou encontrar tirando a raiz. Vai ficar igual a raiz de 25. X vai ser igual a mais ou menos 5. Pronto, então se nós encontramos aqui 4 valores para x, se a gente fosse fazer o conjunto de solução, a gente ia colocar solução é igual a, colocando na ordem crescente, né? Fica menos 5, menos 1, 1 e 5. Só que a questão não quer o conjunto de solução, né? A questão quer o quê? Ela quer que você diga qual é a soma das raízes reais positivas. Quem são as raízes reais positivas? É 1 e 5, né? Então, é simplesmente você vai concluir. Logo, 1 mais 5 é igual a 6. Então, essa é a nossa resposta final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? Como está resolvendo aí equações biquadradas. Né? No caso, é como se fossem equações do quarto grau incompleta. Né? E como a gente não tem uma fórmula para calcular a equação do quarto grau, nem do terceiro, nem do quinto, e nenhuma equação de assim por diante, a gente faz esse procedimento aí no caso delas serem incompletas, né? Para estar podendo resolver. Então é isso, pessoal. A gente se vê agora nas próximas aulas com mais correções.